Pai do Senhor Jesus, alunos do curso Ministério da Pregação, eu sou a professora Ruth Benigno, estou muito feliz por ter você aqui comigo, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, quero dizer a você que nesse início de aula, já busque um lugar reservado, busque um lugar recluso, aonde você possa estar com a sua Bíblia, seu caderno, a sua caneta, para anotar esta aula. Eu creio que você já estudou o seu PDF, que trata do nosso primeiro assunto, o primeiro assunto que será tratado nesse curso, que é os fundamentos da pregação. Então, sendo assim, se você puder também acompanhar no seu material, que eu creio que já foi impresso, vamos juntos estudar. O objetivo deste curso, vocês já sabem, é porque eu vi que muita gente tem vontade de crescer em graça, em conhecimento, mas não consegue devido aos valores, muitas das vezes altos, dos cursos de pregação. E eu quero dar para você, com esse curso, com esse seu investimento, um início, né? Uma parte, um rompimento para você alavancar o seu ministério, para você ter um ministério assertivo e eficaz naquilo que você se prontificar a fazer para o Senhor. Deus te chamou para quê? Você já sabe qual é o seu chamado? Você sabe em que área do corpo de Cristo você está inserido? Sendo assim, então fica mais fácil para você desenvolver os dons e talentos que o Senhor já te deu. Vamos lá? Vamos orar? Pai, eu quero te apresentar a vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas, estes alunos, Senhor, que adquiriram esse curso. Quero te pedir que dê a eles, Pai, a graça, o entendimento, a sabedoria que provém do teu alto e sublime trono, para que eles venham, Pai, ser uma bênção na área em que o Senhor chamou para estar. Que o Senhor abençoe esta aula, queridos, e que ela seja produtiva em nome de Jesus. Vamos lá, vamos iniciar. Quais são os fundamentos da pregação? Todo mundo que eu vejo sempre me pergunta, missionária, para eu me tornar um pregador, para eu me tornar uma pregadora, geralmente eles me perguntam assim, para eu ser um pregador reconhecido, uma missionária, uma pastora, naquilo que Deus me chamou para fazer, como que eu faço para dar uma entrega, para fazer algo que as pessoas vão ver e vão aprovar? Queridos, eu tenho 37 anos, sou cristã de berço, e o que eu tenho mais visto hoje são pessoas que dizem que são pregadores ou pregadoras, mas não têm uma assertividade na entrega da mensagem. E eu sei que muito falta para que as pessoas elas consigam compreender que pregar não é só abrir a Bíblia num texto e dizer que aquele texto está dizendo o que ele nunca quis dizer. Pregar não é isso. Pregar vai muito além. Todo grande pregador, ele deu uma entrega. Todo grande pregador, ele tem um tempo de reclusão, um tempo de renúncia, aonde ele abre mão de estar em visitas, de estar em ambientes que para eles são legais, ou ele gostaria de estar para estar a sós com Cristo. Jesus chamou 12 discípulos para estarem com ele, para depois falarem dele, porque para Deus mais importante é o que nós somos com ele do que aquilo que nós fazemos para ele. O Senhor levanta, e eu creio que nesse tempo ele vai te levantar para fazer algo poderoso para ele. Mas antes o Senhor quer que você se prepare. Então a gente precisa entender de primeira mão que para ser um bom pregador, para ser um bom expositor da palavra, primeiramente você precisa crer na inspiração, na inerrância, na infalibilidade e na suficiência das Escrituras. Talvez você nunca ouviu até falar nesses nomes, mas é necessário que você comece registrando isso. Para você ser um bom pregador, primeiramente você precisa crer na inerrância da palavra. A Bíblia é um livro de origem divina. Esse livro não foi feito por homens, porque tem muita gente que fala, né? A Bíblia deveria ser considerado um livro mitológico. Eu ouvi uma feminista falando isso, pasme. A Bíblia deveria ser reduzida a um livro mitológico, porque ela só conta histórias que foram escritas por homens, mas não é bem assim. A Bíblia é um livro de origem divina e ela foi soprada por Deus
na mente de escritores bíblicos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Eu quero pedir a você que, à medida que eu for citando os textos, você vá registrando, você vai escrevendo esses versículos, porque já foi comprovado que quando você escreve algo, você tem uma tendência maior de memorizar esta informação. Então, muita gente fala assim, não, mas é complicado, a gente não tem visto mais pessoas falando sobre a Bíblia como um livro de origem divina. Meus amados, eu sei que nós temos tendo uma deficiência muito grande nos nossos cultos de ensino, nas exposições acerca das doutrinas centrais da nossa fé, mas para que você seja um cristão, você precisa acreditar na inspiração, na inerrância, na infalibilidade, na suficiência das Escrituras. Quanto mais para você ser um pregador. Então, guarde isso no seu coração. Ed René, Caio Fábio, Ricardo Gondim, não creem mais nisso aqui totalmente. Eles não creem na inerrância, na inspiração, na inerrância da palavra de Deus. Por isso, hoje eles são considerados hereges. E a gente precisa se posicionar de uma maneira que a gente vá de encontro às heresias que esse povo estão dissimulando na internet. Porque muita coisa está sendo falada e nós não podemos ouvir todas as vozes. Nós precisamos fazer uma filtragem. Nós precisamos saber separar o que é certo, o que é errado, o que é teológico, o que é lixo de internet. Então, se você quer ser um bom pregador, primeiramente, vá no seu YouTube, veja quais são os canais que você segue, vá no seu Instagram, veja quem são os pregadores que você está seguindo e está compartilhando as informações deles, porque, pasmem, tem pregadores, tem pessoas que querem ter um ministério, mas eles não se alimentam de fontes que são verídicas, eles se alimentam de fontes duvidosas, eles bebem qualquer coisa, eles comem de qualquer material, de qualquer produto. E eu costumo dizer que quem come comidas embutidas, ele vai ter um problema estomacal em breve, né? Em pouco tempo, em um curto espaço de tempo. Então, nós precisamos entender, primeiramente, que a Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia é um livro de Deus. Ele soprou nos ouvidos e no coração e na mente dos autores que foram lá e registraram. Em segundo lugar, a Bíblia é um livro que não contém erros. Nós precisamos ter isso em mente. Os seus manuscritos originais não contêm erros. O que pode acontecer são erros de tradução ou erros de interpretação. Mas a Bíblia diz em Josué, capítulo 21, versículo 45, que nenhuma das palavras do Senhor caíram por terra. Portanto, a Bíblia é inspirada pelo próprio Deus. Tudo que ela afirma é verdadeiro. Tudo que a Bíblia fala aconteceu. Tudo que ela fala é verídico. Tem gente que diz que o livro de Jó não aconteceu. Aquele caso ali é apenas algo ilustrativo. É mentira. Aquele caso aconteceu. O livro de Ruth aconteceu. As histórias de Esther ali do Antigo Testamento, tudo aquilo aconteceu. Porque foi o próprio Deus que inspirou esses homens a escrever, e a Bíblia diz que o nosso Deus não mente, o nosso Deus não erra, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em terceiro lugar, todo pregador precisa acreditar na infalibilidade da Bíblia Sagrada. O que é isso? Do que se trata disso? Jeremias capítulo 1, versículo 12 diz que Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Então todo pregador, todo crente na verdade, precisa crer que a Bíblia não falha nas suas promessas, não falha nas suas profecias, não falha naquilo que ela prediz, não falha em todos os seus relatos. Você pode acompanhar os versículos que eu já citei, anotar estes versículos, porque eles terão muito proveito para você durante esse curso e quando você estiver pregando a palavra de Deus também. Em quarto lugar, todo pregador precisa crer na suficiência da palavra. Amados, a Bíblia é suficiente. A Bíblia explica a Bíblia. Então, nós precisamos entender que para nós termos um guia na nossa fé doutrinária e na nossa prática de vida, se nós precisamos de alguém para nos guiar, para nos auxiliar, esta palavra que nós temos, ela é suficiente. Nós precisamos entender que o sola escritura e o tota escritura, eles são válidos
para nós e serão até o dia da vinda de Cristo. Somente a Escritura e toda a Escritura. Somente a palavra e toda a palavra. Não é o que eu acho, não é o que... porque fulano, eu ouvi alguém dizendo isso. Não se importe com o que disseram. Se importe em ser fiel àquilo que o Senhor fala através dos seus servos na palavra, porque a Bíblia, ela é suficiente. Uma vez que você entende que a Bíblia é inspirada, inerrante, infalível e suficiente, você vai agora conseguir avançar para o primeiro passo, que é o de uma pregação cristocêntrica. Todo pregador precisa entender que a partir de qualquer texto bíblico nós devemos pregar a Cristo e somente Cristo. Cristo tem que aparecer no relato das nossas pregações. Cristo precisa voltar a ser o centro das nossas pregações. Cristo precisa ser o alvo das nossas pregações. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas dizendo que é pregador, que fala só dele, fala só dos problemas dele, fala só do que aconteceu na família dele e aproveita o tempo de sua oportunidade para ir contar testemunho, para ir falar de A, de B, para ficar falando mal de igreja. Amados, o púlpito, quando você sobe lá, você está lá para falar de uma única pessoa, essa pessoa é Cristo. Você pode usar o exemplo, você pode usar uma referência, você pode usar um testemunho, mas que o foco não seja perdido. Cristo, e somente Cristo, precisa ser o alvo das nossas pregações. Quando nós fazemos isso, a gente detecta algo relativo a esses 6 caminhos que eu vou apresentar para você agora, que são em textos do Antigo Testamento. E nós podemos pregar Cristo a partir daí. Por exemplo, o primeiro caminho que eu vou apontar para você hoje é o caminho da progressão histórico-redentora, que significa pregar Cristo seguindo a linha da redenção iniciada em Gênesis 3 e percorrendo todo o Antigo Testamento até chegar em Malaquias, no capítulo 4. Esse é o projeto da salvação que Deus fez para concretizá-lo com a vinda de Cristo. Que projeto é esse? É a linha da redenção. Então, nós precisamos trazer essa linha para que as pessoas vão entendendo. Você pega um texto do Antigo Testamento, vai até o final, expõe como que aconteceu. Por exemplo, eu vejo pregadores pregando do princípio, ali do início de todas as coisas, e eles indo até o final ali, não chegando, claro, passar por todos os livros, mas ele vai expondo uma linha. E nessa linha, enquanto ele vai falando, ele vai apresentando textos, vai apresentando livros, vai apresentando fatos, vai lá trazendo a exposição dos profetas, e quando ele chega ali, no final dos livros proféticos, aí ele já aponta para Cristo. Então, se a gente fizer isso, a gente vai estar apresentando o projeto da salvação. A gente vai estar apresentando a linha da redenção. E essa mensagem, com certeza, ela vai finalizar-se na pessoa de Cristo. Principalmente quando nós temos no coração ser expositores leais, ser expositores fiéis, ser expositores íntegros do texto bíblico e daquilo que o Senhor derramou sobre a nossa vida. Amados, nós não precisamos de evangelho coach, nós não precisamos de evangelho hedonista, nós não precisamos de um evangelho de facilidades, nós precisamos ser fiéis ao que a palavra do Senhor nos ensina a ser. O Senhor diz na sua palavra que, através do seu servo, que nós não podemos, muitos de nós devemos evitar, devemos tomar cuidado quando quisermos ser mestres, porque sabemos que receberemos do Senhor, né, um juízo, uma cobrança maior. Eu não me recordo agora o texto, mas eu vou me lembrar direitinho aqui e depois eu mando para você no grupo. O Senhor diz que muitos de vocês não busquem ser mestres, porque sabem, né? Você precisa saber que ao decidir ser um mestre, que ao decidir ser alguém que está ali na linha de frente, você está falando da parte de Deus, mas você está falando também na presença de Deus. E tudo que nós falamos, a Bíblia diz que até as nossas palavras frívolas, elas serão cobradas pelo Senhor naquele grande dia.
Então vamos ter cuidado antes de querer dizer que o texto está dizendo algo que ele nunca disse. O texto que eu estou citando para você aqui, eu vou pegar aqui a referência, está em Tiago capítulo 3, versículo 1. Depois você dê uma olhadinha e você vai conseguir compreender a dimensão desse texto, onde o Senhor usa o seu servo Tiago para falar à igreja do Senhor, para falar às pessoas que querem estar na linha de frente, pregando a palavra, sendo profetas. Isso é muito bom, irmãos. Paulo manda buscar com zelo os dons, principalmente de profetizar. Esse negócio de cessacionismo não tem vez aqui no nosso meio. Nós somos pentecostais, nós acreditamos na continuidade dos dons e nós acreditamos também nesse texto, que quem quer ser mestre, que quem quer ser pregador, que quem quer ser pastor vai receber do Senhor um juízo muito mais sério, porque você está trabalhando no coração de pessoas e se você não tiver uma semente frutífera para plantar nessa vida, para que ela venha florescer, para que ela venha frutificar, você pode muito bem estar levando alguém para o inferno. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, nossa pregação tem que ser cristocêntrica. Atos capítulo 8, versículo 5, diz que Filipe pregava Cristo. Qual é o caminho, então, para essa pregação cristocêntrica? Qualquer texto, guarde isso, qualquer texto deve ser conectado para a história da redenção. Por exemplo, eu vou trazer para você um relato de Gênesis 39. Ali conta a história de um homem chamado Onã. Deus mata esse homem. E por qual motivo isso acontece? Gênesis 38, 39, se eu não me engano. Você abre a sua Bíblia e acompanhe. Onã. Deus mata esse homem. Ali no relato de Tamar. Deus mata esse homem por um único motivo. Isso é tão sério, amados, que a gente precisa analisar o teor da mensagem que nós estamos entregando. O Senhor mata esse homem porque ele se recusa a dar descendência ao seu irmão que estava morto. Porque havia uma lei, né? Havia ali um decreto. Era estabelecido que quando o marido morresse, se a esposa não tivesse filhos, ela se casaria com seu irmão para herdar, né, para gerar descendência para o seu irmão. E o que acontece? Através da tolice dele, ele estava tentando, achando que poderia retardar o plano de Deus. Que plano era esse? De trazer Cristo ao mundo. Aí, se ele tivesse obedecido, eu fico pensando, poxa, se ele tivesse obedecido, o nome dele teria entrado, sabe aonde? Na genealogia de Jesus, o dele e do filho. Mas ele estava querendo, se achando, não, vou retardar aqui o plano de Deus, que eu não quero ter filho, não quero dar descendência para o meu irmão, que já morreu. O que Deus fez? Foi lá e matou. Então, tudo isso são os caminhos que nós levamos para uma pregação histórico-redentora. Você pega um texto do Antigo Testamento e faz ali, vai destrinchando aquele texto e explicando o que ele está ensinando. Vamos seguir. O outro caminho é o caminho da promessa cumprimento. Que caminho é esse? Significa pregar as promessas e profecias do Antigo Testamento que apontam, né, que fazem essa conexão com Cristo. Por exemplo, você pode pegar o texto de João 5, 39 a 45, aonde João fala, o Jesus fala que nós devemos examinar, né, as Escrituras e saber que as promessas têm tudo a ver com Cristo. Tanto as promessas do Antigo quanto as do Novo Testamento. Tudo aquilo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então, nós precisamos entender que tudo deve redundar em glória para Cristo. Uma outra coisa que nós precisamos compreender nessa questão aqui é que se nós formos leais nisso que está sendo ensinado aqui, a mensagem que você vai pregar vai chegar ao ouvido e ao coração dos seus ouvintes. E sabe de uma coisa, queridos? Tem muita gente que prega e quando a pessoa chega em casa, que tenta buscar na mente as informações daquilo que foi pregado, não lembra mais. Por quê? Porque foi uma pregação vazia, não foi uma pregação profunda, não foi uma pregação cheia de textos, expondo fatos bíblicos, né? Então, assim, se você levar em consideração o que está sendo ensinado, você vai ter uma assertividade maior na sua mensagem. Porque tem muita gente que está na igreja, ele escuta, mas não ouve. Por exemplo, imagine hoje, quantas coisas você já escutou?
mas o que você ouviu está guardado. Está gravado na mente ou guardado no coração. Então, nós precisamos entender que pregar as promessas e profecias do Antigo Testamento é muito importante, mas desde que nós façamos essa conexão com Cristo. Há um outro caminho também, que é o caminho da tipologia. Tudo aponta para Jesus, tudo leva para Jesus. Então, o que a gente faz? Prega tipos humanos e não humanos do Antigo Testamento e aplica a Cristo. Por exemplo, José, você pega a história de José. José era um homem fiel. José recusou-se a ter um caso com a esposa de Potifar. José foi parar na prisão, mas ele tinha um elo, ele tinha uma ligação com Deus. Então você pode pegar o fato dele, de José, e apontar para Cristo. Assim como José, Cristo também foi assim. Ele vivia em ligação direta com o Pai. Cristo recusou os manjares ali quando o diabo ofereceu para Cristo. Ele já foi recusando e usando a palavra. Então tudo isso a gente vai fazendo essas ligações. E isso é muito importante. Por quê? Porque a gente está pegando tipos humanos e você também pode pegar tipos não humanos. Por exemplo, a arca, a serpente de bronze, ela apontava para Cristo, o cordeiro, porque antigamente as pessoas levavam um cordeiro para ser morto. E Cristo foi o cordeiro perfeito que se deu e entregou sua vida em favor de nós. Você está entendendo? Então, quando você prega e usa esse caminho da tipologia, você também consegue ter uma eficácia na sua mensagem. As pessoas às vezes vão parar para lhe dar ouvidos. Porque, gente, sendo bem sincero, tem igrejas, tem lugares que a gente vai que não dá para ouvir as pessoas. As pessoas ficam naquele enchimento de linguiça. Fala nada com nada, lê um texto e vai embora. Nem passa mais por aquele texto. E isso só mostra o despreparo do pregador. Então, se em algum momento dessa aula, você sentir dúvida no seu coração, se é isso mesmo que Deus chamou para fazer, por favor, dá uma pausa, entra no quarto, fala com Jesus, busca aprender dele, busca ter intimidade com ele para ouvir a voz e ter esse discernimento. Porque, irmão, se você foi chamado para pregar no século 21, nós não podemos mais entregar uma mensagem breve, uma mensagem sem texto, sem conexões. Nós não podemos mais entregar uma mensagem e dizer, Deus falou, que quem quiser que ouça. Não, nós não fazemos parte da CCB, que o povo chega lá, mete o dedo na Bíblia e diz, Deus vai falar agora aqui. Não, amados, eu sei que você faz parte de uma igreja saudável. E como tal, você tem que se posicionar para entregar uma mensagem que chegue ao coração dos seus ouvintes. Gente, eu sou apaixonada por Spurgeon. Me dá bem aqui, por favor, um desses livros aqui do Tesouro de Davi. Eu vou mostrar para você aqui um exemplo desse homem, Spurgeon. Gente, Spurgeon era muito profundo. Spurgeon viveu num tempo que não tinha acesso à rede social. Ele escrevia tudo manualmente, ou então ele às vezes doente, de cama, adoecia, mas ele ainda assim produzia. E cada comentário desses, eu tenho aqui os Tesouros de Davi, são 3 volumes. Gente, olha a espessura desse livro. Esse livro aqui, que é o volume 3, ele tem 1.144 páginas. Escute, todos os outros livros são assim. Agora imagine Spurgeon num tempo que ele não tinha acesso à rede social, ele não tinha acesso a todos os recursos que você tem hoje, e ele produzia um conteúdo nesse nível. Gente, cada capítulo de Salmo aqui tem entre 20 a 25 páginas, então não é desculpa. Spurgeon era especialista em escrever livros densos, livros extensos. Aqui está o livro que fala sobre os milagres e as parábolas de Jesus. Tome cuidado, amado, porque hoje a gente vive tão ocioso e a gente quer ter um ministério assertivo e eficaz e acaba não tendo. Por quê? Porque não temos prioridade. Não falta tempo, gente. Spurgeon tinha tempo, nós também temos. Se você remir o tempo, se você organizar seu tempo, você vai ter tempo para a palavra. Porque todo bom pregador estuda no mínimo 2 horas por dia. Isso não é coisa que eu estou dizendo. Isso é algo comprovado por todos os grandes pregadores. Eu tenho aqui 2 livros que tratam da história da pregação, dos apóstolos, desde os apóstolos aos revivalistas, do iluminismo até os dias atuais. E esses livros, eles são muito assertivos em falar sobre a vida desses homens, a forma como esses homens pregavam, e a gente precisa aprender. Nós somos eternos aprendizes. Pregar, amados, não é para qualquer um, não.
a gente tem visto tanta coisa aí que parece que é para qualquer um, mas todo ministério que tem uma assertividade é porque você pode olhar. Eu não falo de falso profeta, eu não falo de gente que chega com mentiras, com engano, não, eu falo de gente de verdade, de servo de Deus de verdade. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus que tem um ministério assertivo é porque ele se entrega a esse ministério, ele se doa, ele doa a sua vida, o seu tempo, seus recursos. Gente, eu estou aqui hoje gravando para vocês, mas assim, hoje eu tô sempre em reuniões com pessoas que trabalham comigo, que buscam junto comigo trazer para vocês um pouco de qualidade para as redes sociais, fazendo cortes bonitinhos, não fazendo as coisas de qualquer jeito, trabalhando no YouTube para trazer um conteúdo alinhado, ajustado. E tudo isso, gente, envolve recurso, tudo isso envolve tempo, tudo isso envolve disposição do nosso coração. Então, se você não tiver o coração disponível, esqueça o ministério, vá cuidar de outra área da sua vida, vá fazer qualquer outra coisa, porque se você quer ter ministério, você precisa ter tempo para esse ministério avançar. Guarde isso no coração. Então, nós estamos trabalhando aqui o caminho da tipologia. Vamos trabalhar agora o caminho da analogia, que é pregar Cristo, fazendo uma comparação de um personagem do Antigo Testamento com as suas qualidades e compará-los a Cristo, pois ele teve todas essas qualidades em um grau máximo. Se você fizer isso, você vai ter um grande público querendo me ouvir. Por quê? Porque você vai ter essa capacidade de pegar uma pessoa, uma figura do Antigo Testamento. Você pega, por exemplo, o caso de Ruth, que o livro de Ruth fala sobre o momento ali em que ela é resgatada, né? Ela e Noemi, elas são resgatadas por Boaz, né? Que era o remidor. E você pode apontar para Jesus como grande remidor da nossa história, aquele que ressignificou, aquele que mudou a nossa sorte. E você pode trazer esses elementos para a sua pregação, amados. Sabe por quê? Que às vezes nossas pregações são exaustivas, cansativas, porque a gente acha que é por muito falar. E eu ouvi de um certo pregador uma vez que todo bom pregador, ele não fica sendo exaustivo e cansativo ao povo. Pelo contrário, ele deixa o povo com desejo de ouvi-lo mais. Entende? Então, assim, tem lugares que hoje eu vou pregar e as pessoas dizem, poxa, foi tão pouquinho tempo. E realmente, o pessoal dá pouco tempo aí para mensagem, né? Vocês sabem. Mas em alguns lugares também, né? Tem lugares que o povo ainda prioriza a palavra. Não pode generalizar. Mas o que acontece, pessoal? A gente precisa deixar o público com desejo de nos ouvir mais. Principalmente os não crentes. Eu fui pregar domingo e 2 pessoas chegaram para mim dizendo, irmã, uma pessoa contou até um relato bem, bem forte. Diz, a primeira vez que eu entrei numa igreja, eu ouvi essa mensagem. E hoje eu cheguei na igreja lembrando desse dia e você pregou a mesma mensagem. Então, assim, o Senhor vai trabalhando no coração do povo. Quando o povo fica atento à palavra. E o povo só vai ficar atento à palavra se você pregar bem. Se você for um péssimo pregador, você não volta no lugar que você foi. Porque tem lugares, por exemplo, que a gente vai e o povo gosta tanto que já quer que a gente volte logo. O que é isso? É porque você está tendo qualidade de entrega dessa mensagem. E essa mensagem não é nossa. A gente precisa lembrar disso. É a mensagem de Cristo. Por isso a gente tem que ter mais dedicação para entregar essa mensagem. E uma outra coisa, pessoal, às vezes as pessoas, a gente vai num lugar e Deus não te usa em profecia, Deus te usa na palavra ali, você faz uma oração, traz uma palavra de conforto para o povo, e o povo chega para você e diz, obrigada, era tudo que eu precisava ouvir. Porque quando Deus nos direciona, quando Deus nos dirige, quando Deus nos leva, e nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, a gente precisa entender que o ministério, a gente se prepara para o ministério, a gente se prepara para entregar a mensagem, mas o Espírito Santo, ele nos reveste de autoridade, de poder, de unção. E essa mensagem, ela vai como uma flecha e atinge o coração do nosso ouvinte. Então, você quer continuar pregando da maneira como você está ou você quer melhorar? Se você quer melhorar, o caminho é por aqui. Uma outra coisa, nós temos também o caminho dos temas longitudinais. Esse aqui é um assunto que talvez você nunca ouviu falar. Ele abrange toda a Bíblia. Ele é um caminho que vai passeando por toda a palavra. O que acontece? Você prega Cristo a partir de um tema específico no Antigo Testamento e vai correlacionar ele a Cristo no Novo Testamento. Como, por exemplo, o sacrifício, como eu falei. Antigamente, as pessoas, para ter a expiação dos seus pecados, elas ofereciam um animal. Aquele animal tinha que ser sem mancha, perfeito, de 1 ano. Eles levavam ao sacerdote, o sacerdote ouvia o relato dele, sacrificava aquele animal e aquele pecado era absolvido.
E hoje nós temos Cristo que foi entregue como sacrifício por nós. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que nós temos que entregar-nos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então nós hoje somos esse sacrifício. Nós temos uma vida sacrificial para agradar o nosso Senhor. Aí o povo, mas Jesus pagou o preço. E você também precisa se posicionar. Você também precisa fazer a sua parte. Porque Cristo morreu, a gente vive no tempo da graça, a gente pode andar de todo jeito, se vestir de todo jeito, fazer negócio. Não, amados, não é por aí. A gente tem que ter bastante cuidado com isso. Então, se você quer pregar um tema nesse aspecto, você pode usar o sacrifício, as ofertas, o pecado, a criação, a redenção, o juízo divino e vários outros textos. Você pode ler Hebreus, do capítulo 3 ao 5, que você vai encontrar várias formas ali de você pregar textos do Antigo Testamento, apontar esses textos para o Novo Testamento e trazer e fazer essa correlação com Cristo. Há um outro caminho, que é o caminho do contraste. Significa pegar algum personagem do Antigo Testamento com seus pecados e contrastá-los com Cristo, que não cometeu pecado algum. Você pode pegar Caim, né? Caim foi um homem que pecou, que cometeu assassinato, que desagradou, desonrou o Senhor, desonrou a sua família e pagou um preço alto. E aí você pode trazer e apontar isso para Jesus. Jesus, ele cumpriu o chamado de Deus para a sua vida, ele cumpriu toda a missão que ele veio estabelecer aqui na terra através da sua vinda, e ele foi fiel. Você pode trazer o exemplo de Jezabel. Jezabel era uma mulher manipuladora, dominadora, que vivia fazendo coisas erradas para matar os profetas de Deus. E Jesus, ele veio como um homem perfeito. Ele nunca cometeu, ele por alguns momentos ele foi confrontado, humilhado, rejeitado. E você olhando para essas figuras, você pode comparar, né? Jesus, ele poderia ter em algum momento usado de artifícios carnais, né? Se ele não fosse soberano, se ele não fosse filho de Deus, mas não, ele não usurpou, ele permaneceu na sua posição, e é por isso que ele hoje está sentado à destra de Deus. Entende? Então, assim, há vários caminhos para você pregar. Há vários caminhos da pregação. Há as várias ferramentas, há vários elementos que nós podemos usar para entregar essa mensagem de maneira assertiva. Agora, eu gostaria de tratar com você uma outra forma de pregar, com base na criação, na queda, na redenção e na consumação. Esses são 4 pilares da cosmovisão bíblica. Eu estudei esse assunto em cosmovisão cristã, que é a primeira matéria que eu tive na faculdade confessional, onde eu tive o meu certificado e a minha graduação pelo MEC. Foi uma matéria que abriu meus olhos e meu coração para que eu visse essas coisas com mais profundidade. Então vamos lá. São os 4 pilares. Eu estudei cosmovisão cristã e cosmovisão bíblica, né? Então, assim, tudo na Bíblia relaciona-se com esses 4 pilares. Qualquer tema, qualquer doutrina, qualquer assunto bíblico vai tocar nestes pontos. E quando nós olhamos para estes 4 ângulos, né, a gente vê o tema, a gente vê essa doutrina sendo enriquecida. Vamos lá. Você pode, por exemplo, pregar sobre o amor e trazer a abordagem desses 4 pontos. Mas como? Vamos lá. Na criação, o Senhor demonstrou o seu amor. O Senhor, ele foi amor na criação. Tudo que ele fez foi com amor, por isso que ele viu que tudo era bom. Mas, na queda, a queda afetou o nosso amor. E por isso, veio a idolatria. Nós passamos a amar de maneira errada. Dias atrás eu ouvi uma mulher dizendo: eu tenho 2 filhos e eu estava esses dias pedindo perdão ao Senhor porque eu estou a ponto de idolatrar meus filhos de tanto amor que eu tenho por eles. E sabe o que foi que aconteceu? 5 dias depois ela trouxe para mim um relato. A filha tinha ido visitar o pai e eu assim fiquei sem palavras, né? Porque eu vi assim que Deus julgou aquilo muito rapidamente. Eu falei para ela: vigia, não fala isso. A filha tinha ido visitar o pai e quando o pai trouxe a filha de volta, ela só desceu do carro e falou: não moro mais com você, eu não quero mais viver com você. E foi embora com o pai. E ela estava desesperada. Eu disse: minha amada, tudo aquilo que você substitui, você coloca na sua vida em substituição a Deus, você vai perder. Então, assim, a queda, ela trouxe isso. A gente passou a idolatrar pessoas, passou a idolatrar coisas, passou a idolatrar tudo aquilo que não deixava, que tirava Cristo do centro da nossa vida.
Mas a redenção veio através da morte de Cristo. E com a redenção, nós voltamos a amar corretamente. E na consumação, no céu, como é que vai ser? No céu nós vamos amar perfeitamente. Então essas são as 4 lentes que você pode usar para pregar com base na criação desse pilar. São os 4 pilares, né? A criação, queda, a redenção e a consumação. Você também pode dar o exemplo da família. A família foi criada por Deus. A família é uma instituição divina. A queda danificou os papéis, né, do casamento, de cada integrante da família. Por isso que você vê mulher querendo mandar no marido frouxo, que não quer fazer nada, filho desobediente, sogra contra nora. Tudo isso é fruto da queda. É o efeito da queda na família. Mas também a redenção veio em Cristo e com isso nós podemos viver em paz com nossos familiares. Porque a Bíblia diz que quem não cuida dos seus é pior do que o infiel. Então nós precisamos cuidar da nossa família, amar a nossa família. E claro, irmão, tem casos que são extremos, mas a gente tem que buscar fazer a nossa parte. E na consumação, como é que vai ser? Na consumação, irmão, nós todos seremos uma só família, a grande família de Deus. E aí essa história vai ser muito melhor, porque todos nós seremos aperfeiçoados, nós estaremos salvos, nós estaremos livres do pecado. Então você pode aplicar esses 4 pilares com qualquer assunto bíblico. E aí você vai entregar uma mensagem com começo, meio, fim, bem elaborada, bem projetada. E as pessoas que estiverem ouvindo você, elas vão ficar ali observando, para que elas não percam o fio da mensagem. Gente, porque, vamos ser sinceros, tem igreja que o pregador começa a pregar aqui e ele vai para ali. Aí dali ele já vai para lá. E ele não volta mais para cá. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque aí o povo fica disperso. Você cansa a sua audiência. Uma outra forma de pregação é com base na Trindade. Esse fundamento é muito importante em muitos sermões. Se você seguir o raciocínio do tópico anterior, você vai aplicar a realidade da doutrina trinitária em qualquer tema ou doutrina bíblica. Como? Como é que nós fazemos isso? Como é que nós temos assertividade nisso? Por exemplo, você vai falar sobre a humildade. Você vai falar que a humildade é ordenada por Deus. A humildade é exemplificada no Filho, porque Jesus diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E as marcas de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro discípulo de Cristo, é a humildade, uma das. E essa humildade, ela vai sendo operada diariamente em nós pelo poder do Espírito Santo, entendeu? Então, assim, um outro exemplo, vamos lá, é a salvação. A salvação é planejada em Deus. Deus planejou a salvação. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento foi para que Cristo viesse ao mundo e a salvação fosse estendida até nós. Então a salvação foi planejada em Deus, foi executada na morte de Cristo, através da morte de Cristo por nós, e hoje ela é aplicada a nós pelo Espírito Santo. De igual forma, nós temos a Bíblia. Cristo é o dono da Bíblia. Cristo Deus é o dono da palavra. Cristo é o tema central da palavra. Tudo na palavra tem que apontar para Cristo, nunca esqueça. E por fim, o Espírito Santo é o autor e o inspirador da Bíblia. Leia 1 Coríntios capítulo 6, do 15 ao 20. Se você puder, não só leia, mas anote e busque ir recitando esses versículos para sua memorização. Isso é muito importante. Uma quinta forma de pregar. Todo crente que quer ser um pregador, que quer entender bem a Bíblia, ele precisa analisar o contexto. Gente, pelo amor de Deus. O contexto é uma das coisas mais importantes no momento de elaborar a sua mensagem. Esse fundamento, ele é tão importante que nós não podemos pecar em deixar de usá-lo. Vamos lá. Toda história ela tem um contexto histórico, cultural, geográfico, tem um contexto doutrinário, tem um contexto literário, imediato, geral e linguístico. Olha só quantos contextos vão ter. Então, assim, para um bom sermão, o que você precisa? Consultar os materiais. Simples assim. Consulta os materiais que têm essas informações, como comentários bíblicos. Vamos lá, eu preciso de um comentário bíblico ali, de um exemplo do ISP. Preciso mostrar aqui para os alunos. Comentários bíblicos, teologia sistemática,
Precisamos também de atlas bíblico, caso você queira falar um pouco sobre a distância de um lugar para outro. Você precisa ter esse recurso. Você precisa ter manuais de interpretação bíblica. Por exemplo, eu estou fazendo uma pós-graduação em teologia bíblica do Novo Testamento. Olha só, um livro denso, um livro que não se lê num mês. Né? Você precisa ter tempo. Por exemplo, eu tenho esse comentário bíblico aqui, que é do ISB, são 6 volumes. Para mim, é um dos mais excelentes nesse tempo. É um dos mais que eu mais consulto. Mas também nós temos os comentários bíblicos do Hernando Dias Lopes, porque eles são muito ricos, porque eles apontam, ele traz com riqueza de detalhes muitos outros, citações de muitos outros teólogos, e isso demonstra uma grande importância. Né? Então vamos lá, o contexto, gente, é muito importante. Teologia sistemática, atlas bíblico, manual de interpretação, bíblia de estudo. Quantas bíblias de estudo você tem? Eu tenho a bíblia de estudo da pregadora. Eu tenho a bíblia de estudo... Não, irmãos, busque bíblia de estudo NAA, bíblia de estudo NVT, bíblia de estudo que são bíblias bem endossadas, que foram escritas e comentadas por teólogos sérios. Porque tem gente que pega aquela bíblia verde, que agora eu esqueci o nome do autor dele, parece que é Jimmy Swaggart. Pelo amor de Deus. Aqueles comentários ali naquela Bíblia são muito duvidosos. Compre uma Bíblia de estudo boa e de preferência saiba disso. Ela vai ser cara. Então, invista no rei. Esdras, capítulo 7, versículo 10, você vai ter uma informação muito precisa sobre essa questão contextual. Então, vamos lá. A sexta maneira de você, e para mim é a mais difícil, tá? A sexta forma de você pregar é um fundamento, é um sexto fundamento para que você entregue uma mensagem com relevância, são as línguas originais. Lá em Esdras capítulo 7, só voltando aqui, fala sobre buscar a lei, cumprir a lei e ensinar a lei. São 3 etapas. Nós não podemos pular nenhuma etapa, tá? Você não pode pular da busca para o ensino. Você não pode pular da busca para o cumprimento. Não. Você tem que buscar, você vai aprender, você vai viver e depois você vai ensinar. Não esqueça disso. Para Deus é mais importante quem você é com Ele do que aquilo que você faz para Ele. Não pule etapas. Então, assim, as Bíblias que eu tenho para te apresentar e te sugerir que compram são a NAA, a NVT, a NVI. Embora até hoje das nossas igrejas, e eu digo nossas, né, porque eu sou assembleiana, e eu acredito que a maioria aqui é assembleiana, quando joga o texto no telão ali, sempre está na versão corrigida e revisada. Porque ainda é um dos textos, é uma das traduções bíblicas mais utilizadas por nós assembleianos. Mas vamos lá, gente, originais. Você estudar a Bíblia, você estudar um texto com base nos originais, você é ter a certeza daquilo que você está pregando. É ter a certeza da eficácia da sua mensagem. Pregar o texto corretamente traduzido, irmãos, isso aí é algo fenomenal. E todo pregador sério busca estudar os originais. Gente, eu sei que é chato. É complicado, porque quando eu estava na faculdade, eu estudei grego, estudei hebraico, mas é um negócio difícil, porque são línguas muito difíceis. Eu, por exemplo, achei. E, na verdade, eu acho o grego bem mais fácil do que o hebraico. Mas vamos lá. Para quem não tem domínio disso, das línguas, né, bíblicas, o hebraico, o grego, eu lhe sugiro comprar, né, várias versões bíblicas para comparar uma com a outra, um texto com o outro. E para você ter uma compreensão correta, né? E afora isso, também você consultar comentários bíblicos que são preferencialmente os exegéticos, né? Que são voltados ali para as línguas originais. Uma sétima maneira, um sétimo fundamento da sua pregação para você entregar uma mensagem com qualidade é a história da igreja. Irmãos, esse fundamento é muito importante para todo pregador. Todo pregador precisa usar a Bíblia, contextualizar o seu texto e trazer isso durante a história. O que aconteceu durante a história? Nos períodos da história, esse assunto que eu estou pregando, como é que ele foi desenvolvido? Como é que ele foi visto? Como é que ele foi vivido? A história da igreja é uma grande fonte de inspiração. A história da igreja é uma grande fonte de ilustrações. Você pode olhar para os pais da igreja e ver neles homens piedosos, homens simples, que viviam uma vida equilibrada para honrar ao Senhor, para agradar ao Senhor. Então daí você consegue extrair o quê? Bons exemplos.
né? E aí você vai evitar atrelar isso à doutrina, né? Isso não é algo doutrinário, isso é algo histórico, né? Então, você trazendo a história da igreja vai tornar esse assunto rico e vai deixar o seu sermão maravilhoso. Uma outra forma, né, de expor a mensagem, de entregar a mensagem, é trazendo informações do mundo contemporâneo. Gente, todo pregador precisa estar ciente e precisa estar informado do que está acontecendo na atualidade. Por favor, gente, tome cuidado, porque se você vai pregar sem você estar ciente do que está acontecendo, você pode, por exemplo, cometer algumas gafes, cometer alguns erros, né? Então você precisa estar de olho no mundo contemporâneo. Por exemplo, você faz uma ponte do mundo bíblico para o mundo contemporâneo atual. Como dizia John Stott, todo bom pregador, ele tem a Bíblia numa mão e na outra mão ele tem o jornal do dia. Olha só, os profetas do Antigo Testamento, Cristo e os apóstolos pregavam verdades bíblicas, mas com um plano de fundo nas atualidades que estavam acontecendo. E os seus ouvintes estavam vivendo. Por exemplo, lá em Mateus 13, Jesus conta parábolas. E nessas parábolas que Jesus conta, ele traz ilustrações do mundo atual que aquele povo vivia. Como? Jesus falava de trigo, falava de joio, falava de pesca. Por exemplo, lá na parábola do... eu tenho umas parábolas aqui que eu quero comentar com você. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. O texto bíblico é Lucas... Deixa eu ver. Lucas 6, se eu não me engano. Lucas 6. Lucas 15. É forte. Eu vou ver direitinho e colocar lá no grupo pra vocês. Dá assim uns tilt, né? E já tá tarde. Mas enfim, só pra deixar claro também, pessoal, que essa aula eu gravei a primeira vez. Subi ela pro YouTube, não deu certo. Agora eu estou gravando com um pessoal da minha equipe aqui, numa plataforma específica para não atrasar mais essa aula para vocês, tá? Eu peço até desculpas por isso. Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Você vai ver ali 3 parábolas. As parábolas das coisas perdidas e achadas. Primeiro, uma ovelha se perde. Jesus estava contextualizando aquela situação com os homens que trabalhavam naquele local. Ali trabalhavam homens que eram criadores de ovelhas. Só que Jesus, contando aquela parábola, ele percebe que naquele ambiente também tinham mulheres. O que ele vai fazer? Ele vai trazer uma história que ilustra uma situação de uma mulher. Ele vai dizer qual mulher perdendo uma dracma. Aí ele vai explicar todo aquele contexto. Porque a casa que ela morava não tinha janelas, por causa do lugar, do ambiente onde ela estava. A casa só tinha uma porta, portanto a casa estava escura. Aí o que ela vai fazer? Ela vai acender a luz, ela vai afastar as coisas de lugar, ela vai varrer, ela vai procurar com diligência até encontrá-la. Aí Jesus depois finaliza contando a história do filho pródigo. Porque naquela região também haviam homens abastados, que tinham filhos, que às vezes os filhos eles não queriam viver a mesma vida que o pai tinha vivido. Então observe que tudo isso a gente não aprende só numa passagem rápida, ali passando o olho ali pelo acontecimento. Então Jesus trazia aquela situação abordando o que estava acontecendo também naquela época. Por exemplo, a ovelha se perde e o pastor vai atrás. A dracma se perde e a mulher procura buscar. Mas o filho vai embora e o pai não vai atrás. Todavia o pai fica esperando que o filho volte, porque ele sabe que o filho sabe o caminho de casa. Gente, isso é muito impressionante. Quando nós comparamos, buscamos pegar a mensagem que o Senhor nos confiou e trazer para a atualidade e trazer de uma forma que as pessoas entendam. Gente, porque eu já vi cada pregador tolo, que ele chega no interior e ele quer falar a palavra difícil. Pelo amor de Deus, gente, que tolice é essa? Qual é a necessidade de você ficar usando palavras difíceis? Se próprio Paulo disse que ele não buscou trazer ostentação na sua fala. E a gente fica, por quê? E tal, e fica impostando a voz, mudando a voz. Gente, isso é desnecessário. Isso é coisa para quem está aprendendo, para quem está começando, que não é, eu creio, o seu caso. E ainda que seja, você vai ser fiel em entregar a mensagem que o Senhor te confiou. E você não precisa usar desse tipo de artifício, tá? Então, assim, pregue a mensagem, olhe para os acontecimentos, as guerras, as pestes, os terremotos. Aqui nós estamos, por exemplo, vivendo um tempo de frio. Então, o que eu posso procurar? Procurar textos na Bíblia que eu posso correlacionar com isso. No tempo do inverno, você precisa se cuidar, se proteger, e por aí vai.
Então, assim, tudo que está acontecendo ao nosso redor pode ser transformado em pregação. A gente está vivendo um conflito familiar, pois vamos pregar sobre isso, para que o Senhor trabalhe através da nossa vida, conforme as dores que nós estamos passando, para ainda assim edificar a vida de outras pessoas. Mas também tem uma outra forma, o conhecimento teológico do certo e do errado. Quem viu meu debate vai saber o que eu estou falando. Gente, esse comentário, esse conhecimento, e esse comentário que eu vou fazer aqui com você agora, não é para você ficar achando que, porque ela quer ser melhor. Não. Nós somos pentecostais e somos continuistas. Nós sabemos que há duas vertentes aí, tem o continuismo e o cessacionismo. Mas se nós estamos com conhecimento teológico do que é certo, o que a gente precisa fazer? Se impor contra o conhecimento, contra o ensino errado. Né? Então, assim, no Ministério da Pregação, você vai precisar usar a palavra de forma que combata as heresias e tudo aquilo que distorce essa palavra. Conhecer seitas e heresias vai te ajudar. Porque hoje o povo fica com medo. Eu não posso dizer que tal igreja aceita. Diga. Os testemunhos de Jeová chegaram na minha porta, não vou nem abrir. Abra. Se você é um crente. Gente, é inadmissível que um crente de 10 anos, 15 anos de crente, não saiba pregar a palavra e dissuadir essas pessoas que vivem falando mentiras daquilo que elas estão ensinando. Se tem, alguma coisa está errada. Mas vamos lá, na pregação você precisa afirmar o certo e você precisa exortar o povo para que eles saibam refutar aquilo que é errado. Você não vai atacar a pessoa, você não vai atacar a igreja, você vai apresentar a verdade e a verdade trará libertação. E por fim, queridos, nós precisamos ter uma bibliografia qualificada. Gente, todo bom pregador tem uma boa biblioteca. Se você não está disposto a investir recursos, eu volto a lhe dizer, com toda humildade, não invente de ser pregador. Porque todo pregador precisa ter livros, precisa ter recursos visuais, para que ele venha aprender mais. Se você tiver material teológico fraco... Gente, uma vez eu vi a esposa de um pastor dizendo que o único livro que ela tinha lido na vida era a Divina Revelação do Inferno. E o marido daquela mulher é um bom teólogo. E eu fiquei com vergonha alheia. Porque, gente, é inadmissível uma coisa dessa. Não tem como, gente. Não tem como. Como é que eu posso ser esposa de um pastor e não me dedicar a aprender a palavra? Como é que eu posso ser uma serva de Deus? Não precisa ser uma pregadora internacional. Gente, como servo de Deus, nós precisamos aprender a palavra para ensinar nossos filhos, nossas filhas, a geração futura. Então, vamos nos posicionar. E uma outra coisa. Já um grande teólogo já dizia que estudar a Bíblia para ir para o céu é simples. Mas estudar a Bíblia para ir para o púlpito é difícil e é complexo. E esse teólogo é meu esposo. Gente, é muito sério isso. Ele sempre fala isso. Quer ir para o céu? Leia a Bíblia e está tudo certo. A Bíblia vai lhe ensinar a viver aqui na terra, a fazer negócios, a tratar bem as pessoas. Mas quer ir para o púlpito? Tem uma bibliografia qualificada. Estude, faça, tenha livros que são referenciais da teologia, né? Estude livros de referência teológica, tenha dicionários bíblicos para saber o que aquela palavra diz, tenha boas bíblias de estudo, tenha bons livros também para a sua leitura, né, corriqueira. Agora mesmo eu estou lendo um livro do autor Iago Martins, que fala sobre as igrejas que calam as mulheres, porque tem igrejas que não querem dar voz às mulheres. Quantas vezes você, irmã, já leu contra o feminismo, livros que falam contra o feminismo? Quantas vezes, meu irmão, você já leu livros que falam sobre a família? Se você é casado e nunca leu um livro sobre família, tem alguma coisa errada com você. Se você é crente e quer servir a Deus melhor, leia Em Busca de Deus. Leia livros que vão trazer e agregar conhecimento. Viva uma vida de oração, faça campanhas de oração. E conheça a verdade. Porque essa verdade, irmão, não tem nada nem ninguém que possa tirar ela do nosso coração. E não tem nada nem ninguém que possa te impedir de ter um ministério assertivo e eficaz, se você estiver consolidado na palavra. O Ministério da Pregação, durante esse mês, ele vai te ajudar a entregar a mensagem que Deus te confiou. Para você perder o medo, para você ter fluência nessa mensagem e conseguir atingir o alvo que o Senhor estabeleceu para a tua vida. Amados, Deus não nos chamou para ociosidade. O Senhor nos chamou para dar frutos. Eu sei que toda árvore frutífera, ela
vai passar por pedradas, por momentos difíceis, por momentos de luta, enfim, não se preocupe com isso. Deixa que Deus autentica o teu chamado, tá? Então, guarde isso no coração. Em um bom curso de teologia, você vai aprender que Deus se revela ao homem na natureza e na palavra. Então, você precisa entender que se você quer ir para o púlpito, se você quer ganhar vidas para Cristo, você precisa conhecer a palavra, tá? Então, assim, se você observar que a Bíblia, e considerar isso, que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, então você vai buscar empreender seu tempo e seus recursos em ter comunhão com o Senhor que te criou para a glória dele. O Senhor não nos criou para um outro motivo, a não ser para termos comunhão com ele, a não ser que seja para, antes de mais nada, vivermos uma vida de intimidade com ele, para depois falarmos em nome dele. Não se esqueça, todo pregador fala da parte de Deus e fala na presença de Deus. E um dia, esse Deus vai pedir contas, né? Qual foi o nível de entrega que você deu? Qual foi o nível que você se abriu para ele? Qual foi o nível que você desceu na presença dele, para aprender dele? Qual foi o nível que você compartilhou com ele desse medo, dessa fraqueza que você acha que está sentindo? Deus, eu não sei pregar, eu não sei falar. Qual foi o nível? Qual foi a sinceridade que brotou no teu coração para que você entregasse essa mensagem, antes de mais nada, para Deus? Expondo diante de Deus aquilo que está angustiando você. Por que você não tem conseguido fluir no ministério? Senhor, é por esse motivo. Quantas vezes você já desabafou isso para o Senhor? Se você pedir a Deus ajuda, o Senhor te dará os recursos necessários. E Ele vai te dar graça também, para te fazer forte, mesmo você sendo fraco. Para te fazer ser assertivo na entrega da mensagem. Porque tem muita gente que vai pregar e ele vai e acha que naquele dia não vai sair nada. Ele chora enquanto prepara o seu sermão. E quando ele chega lá, Deus faz coisas extraordinárias através da sua vida. Gente, esse Deus é demais. Eu vejo que todas as vezes que eu estou passando por uma luta, uma dificuldade, ali mais o Senhor me usa com ousadia, o Senhor me usa com intrepidez, com graça para transmitir essa mensagem. Você quer viver uma vida com Deus? Você quer viver uma vida na presença de Deus e falar dessa vida com Deus? Então entrega a mensagem que Deus te confiou e até a nossa próxima aula em nome de Jesus.